senhor pode me dizer se o Frei Chico alguma vez teve alguma função administrativa ou financeira dentro do sindicato? Eu não queria... Excelência. Senhores, por favor. Contrariando o meu advogado, por favor. Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel de administrativo no sindicato. Só político. Político de representação sindical. Nada mais do que isso. E não precisei, de nenhum momento, solicitar ele que abrisse qualquer porta do governo. Talvez o senhor não me conheça, nunca tenha ouvido falar sobre mim, ou nunca tenha visto a minha postura nessa comissão. Eu sou crítico, enfático, mas respeitoso. E hoje, mais uma vez, não é novidade, eu não vou poder perguntar se o senhor é culpado ou inocente. Como o senhor vai ficar em silêncio, as minhas palavras serão apenas palavras de afirmação, porque eu não tenho um contraponto de Vossa Excelência. E isso não causa ônus algum a mim, causa ônus apenas ao senhor. Isso é muito ruim, mas esse é o caminho que o senhor escolheu, o da covardia, porque isso é covardia. Direito constitucional, nós temos vários, basta decidirmos se iremos usá-los ou não. O senhor poderia ter feito aquilo que muitos fizeram, falar, responder, ser enfático. Veio preparado, depois se abalou emocionalmente. Deixa eu contar um negócio para o senhor. Alexandre de Moraes me deixou na cadeia por quase 60 dias. Alexandre de Moraes me deixou 18 meses de tornozeleira. Sabe o que isso me abalou emocionalmente? Nada. Ele é um baita de um vagabundo que não merece estar na Suprema Corte e que um dia pagará pelos seus crimes. Este é Alexandre de Moraes. E eu não tenho medo dele. E, por favor, aos deputados, fiquem calados. Que eu estou falando. Agora, o que nós estamos fazendo aqui hoje não é o nós contra vocês. Não é a rinha de galo. Nós estamos querendo de nada disso aqui. Senhor presidente, por gentileza, peço silêncio. Não está, o deputado Zé Medeiros já está acomodando. Pode continuar, deputado. Tá, volta pelo menos um minuto. Não, silêncio, continue, excelência, por mas favor. só acaba com o raciocínio. Então a gente não está aqui no nós contra eles. Ao contrário daqueles que são do PT, da esquerda, os cheios de amiguinhos e os medrosos, que estão aqui para tentar incriminar ou Bolsonaro ou alguém ligado ao Bolsonaro. Posso falar o que eu já disse aqui nessa comissão. Se tiver alguém ligado ao Bolsonaro no roubo do INSS, que apodreça na cadeia. Pode ser quem for. Agora, eles que ficam aqui com o discursinho não querem isso. O senhor tem como vice-presidente um homem que a gente costuma chamar de o professor. Ao contrário de alguns que o chamam de Frei Chico, o senhor irmão do senhor presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, eu o chamo de professor. Por quê? Porque foi ele que inseriu Lula dentro dos sindicatos. Ele que transformou Lula num sindicalista. E esse teu vice-presidente, ele é bem astuto. Ele é ligeiro. Ele é muito bom. E hoje foi apreendido, o senhor já está sabendo, um cofre, dinheiro vivo, lá no sindicato. A gente vai descobrir depois o que tem no meio de tudo isso. Mas o senhor Frei Chico, ele é exatamente a figura necessária para esse processo. E como eu disse, senhor, como eu não posso lhe perguntar, eu vou afirmar, o processo de corrupção contra os nossos aposentados. Os senhores movimentaram mais de 1,2 bilhões de reais. Ou vocês são a fada do dente, ou vocês são criminosos. E eu quero dizer que tudo leva a crer que vocês são bandidos. Da pior espécie. Porque bandido já não é bom em nenhuma classe, mas quando rouba pessoas de idade... Ah, sonho meu que tivesse uma cadeira elétrica ou prisão perpétua no Brasil. Muitos de vocês iam parar nela. Como eu disse, eu não posso fazer perguntas, eu vou afirmar o que diz os documentos. As transações que os senhores fizeram são as transações mais bizarras do mundo. E tem que ser gênio nem da lâmpada, tem que ser gênio da matemática. Porque vocês conseguiram construir uma teia que envolve diversas empresas, bancos e seguradoras que transacionaram entre vocês mesmos milhares e milhares
de dinheiro que não é público, é do aposentado. Na hora de fazer lobby aqui no Congresso Nacional, o Frei Chico foi extremamente sagaz. E ele fez lobby aqui. Sabe por quê, presidente, que o Frei Chico fez lobby aqui? Porque se ele não tivesse cometido crimes dentro desta casa, não teria sigilo de 100 anos. Porque quando você esconde o que uma pessoa fez no lugar, você está encobrindo alguma coisa. Então, novamente, eu vou dizer ao senhor Milton, vocês fazem parte de um esquema de corrupção contra os idosos. Tá na cara. Não existe possibilidade. A pergunta é, até quando o senhor vai ficar fora da cadeia? O senhor está fora da cadeia por conta de quê? Será que é o irmão do Lula e o Flávio Dino? Porque o Flávio Dino hoje mostrou que tem um certo apreço pelo senhor, porque ele deu, como disse o Luiz Lima aqui hoje, ele deu um conduto para o senhor prêmio. Coisa prêmio. Transformou aquilo que não era para existir nisso aqui em algo prêmio. Não precisa falar nada, não precisa jurar nada, tá tudo certo. Chega lá e faz aqueles idiota de palhaço, porque é isso que o Supremo Tribunal Federal tem feito com o Congresso Nacional, tem feito todos nós de palhaços. Mas não vai ficar assim. A noite pode, a tempestade pode durar uma noite, mas pela manhã vem a bonança, chefe. E um dia esse jogo vai mudar. Um dia nós vamos tomar conta do nosso país de maneira decente. E criminosos, quanto mais, não serão bem-vindos aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas posições, porque elas destroem uma carreira que poderia ter sido brilhante. Eu e minha equipe estudamos por horas tudo que nós precisávamos fazer aqui hoje. Serve para nada, chefe. O senhor não vai responder? Tenho aqui 80 perguntas a te fazer, enfáticas, de relatórios do próprio COAF, sigilosos. Nós temos dados sigilosos aqui que até Dom Pedro viraria no caixão quando ouvisse deles. Agora, que ponto nós chegamos de não poder ouvir de Vossa Excelência que o senhor é inocente? Nem isso eu quis falar aqui dentro. Fizesse como Nelson Williams, que sentou aqui e ficava falando que era inocente toda hora. Não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Tem histórias bem cabulosas também, desde lá do GEAPA lá. O que nós estamos vendo aqui é um aparelhamento do Congresso Nacional, presidente. Isso está sendo feito um aparelhamento do Congresso Nacional. Nós não estamos conseguindo mais atuar como parlamentar e tirar da boca desses que deveriam vir aqui e prestar depoimento de verdade aquilo que a gente precisa apresentar ao Brasil. E eu garanto uma coisa para o senhor. Se eu tivesse o poder agora de determinar a sua prisão, eu o faria. Mas como eu não tenho elementos o suficiente para isso, não adianta. Mas eu vou encerrar com uma coisa que meu pai me ensinou lá numa propriedade rural, próximo de Governador Valadares, cidade de Tarumirim, onde eu fui criado, mesmo hoje sendo catarinense. Meu pai me ensinou a honrar aquilo que eu me propus a fazer. E eu estou honrando neste parlamento com muita seriedade o meu trabalho. Agora, hoje eu sou um criador de cavalos. E o senhor tem um nome, né? Milton Cavalo. Cavalo é expressão de força, coragem e potência. O Milton Cavalo se transformou no Milton Calado aqui hoje. O senhor deixou de ser um cavalo e se transformou num pônei. Não tem valor de mercado, não serve para nada a não ser morder crianças.
o senhor perdeu a oportunidade de provar a sua inocência. Então, para mim, o senhor é culpado de ter roubado os velhos e aposentados do Brasil. Nós entendemos que, apesar do habeas corpus, o senhor Milton está obrigado a fazer o termo de compromisso com esta CPMI. Eu não, doutor? Gostaríamos de lhe passar para ver o seu entendimento sobre o assunto. Eminente Carlos Viana, muito obrigado pelo introito. No entendimento da defesa, considerando o expresso salvo-conduto do direito irretratável ao silêncio concedido no HC 262-914, o senhor Milton não vai assinar qualquer natureza e qualquer tipo de termo. E já vou aproveitar também para falar que, diferentemente de outros intimados que vieram aqui e ficaram quietos, o senhor Milton veio hoje de manhã preparado com um caderno de respostas para poder responder toda e qualquer pergunta de vossas excelências. Ocorre que, acho que todo mundo aqui já está sabendo, ele foi alvo, às 6h30 da manhã, da nova fase da Operação Sem Desconto. Ele estava aqui, já presente. Como não tinha ninguém em sua casa foi arrombada. Ele não tem condição psicológica de poder falar. Então, até às 7h30 da manhã ele estava preparado para falar. Nós trouxemos, eminentes parlamentares, um vídeo, nós trouxemos 24 slides para que fossem mostrados a vossas excelências e ele pudesse, de maneira integral, responder as respostas. Só que, considerando, e eu já vou terminar minha fala, a operação de hoje de manhã, ele vai utilizar do seu direito constitucional ao silêncio.